Paz do Senhor, querido irmão, querida irmã, graças a Deus pela misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Hoje, sendo o dia da Páscoa, Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Jesus morreu com o propósito de te dar a salvação para ti e para mim. E Jesus não morreu para que nós tivéssemos uma perspectiva financeira. Jesus não morreu para que tivéssemos bem material. Mas Jesus morreu para nos dar o resgate das nossas vidas. Nós antes éramos sem beira, sem direção, sem norte. Nós sabemos, de acordo com a Bíblia Sagrada, de que o homem, o ser humano, cometeu através do primeiro ser humano chamado Adão. E é do conhecimento de todos que Adão pecou. E o pecado passou de geração em geração. Quando Deus viu que o homem estava perdido, ele proporcionou o plano salvático, o plano da salvação. E este plano da salvação, o seu filho Jesus, o único filho, o unigênito, saiu do seu trono e veio a esta terra. Através da Virgem Maria, nasceu o Salvador, o Criador, o arquiteto principal da paz, o uniformidor geral deste universo. Portanto, é muito sério. Jesus pagou o preço do teu resgate e do meu resgate, para que nós não continuássemos nos caminhos tortuosos da feitiçaria, caminho da prostituição, do homossexualismo, o caminho que conduz o ser humano à perdição. Desde os tempos mais remotos da história da humanidade, Deus se preocupa em aliviar a vida do ser humano. E quando nós contemplamos nas Escrituras Sagradas, nos Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, João, nós vimos os grandes feitos de Jesus. E quando eu vejo na Bíblia Sagrada, eu vejo de que o nascimento de Jesus foi prescrito, ou seja, foi profetizado antes dele ter nascido, milhares de anos, pelos profetas. Portanto, quando ele nasceu, foi um nascimento inigualável, um nascimento ímpar. Ninguém ao nascer é predito, ou seja, antecipadamente que vai nascer o André, o João, o Pedro. Mas, pela graça, pelo favor poderoso de Deus, Jesus, quando nasceu, os profetas já disseram que ele viria e levaria os nossos pecados sobre os seus ombros, padeceria por causa dos nossos males, dos nossos pecados. E hoje nós podemos trazer este tema, o poder do sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder para nos libertar de todo o mal. O sangue de Jesus tem poder para limpar, para transformar um homem velho, um homem torto, um homem indisciplinado, uma mulher torta, para uma pessoa com um caráter de Cristo. E nós não estamos falando de religião, porque a religião não salva. Quem salva é Jesus. Então Jesus veio a esta terra com um propósito para morrer por causa dos nossos pecados. E muitos de nós não demos importância do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Quando nós damos importância do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, vertendo o seu sangue para o resgate, para a transformação do antigo homem, do antigo homem para a nova criatura. A Bíblia diz: se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas antigas se passaram e eis que tudo se fez novo.
Então, o propósito de Jesus é para transformar a sua vida. Muitos de nós carregamos as nossas cargas, queremos levar o pecado conosco mesmo. Mas para nós termos o alívio, para nós termos a nossa vida pura, a nossa vida transformada e termos a alegria de Jesus Cristo em nossos corações, é preciso negar as coisas do mundo. Não importa eu ter um pé dentro e um pé fora, porque Jesus conhece todos. Ele tem o atributo de omnisciente, conhece tudo que se passa nas escondidas. Jesus conhece tudo. Ele é omnipotente. Ele tem todo o poder. Por isso é que ele ressuscitou a Lázaro e o filho da viúva de Naim. Nos olhos humanos era impossível. O problema que você está enfrentando, saiba, o sangue de Jesus tem poder para transformar a sua vida. Vamos tirar proveito desta nossa Páscoa. A Páscoa, que muitos pensam que é a distribuição de ovos. Não. A Páscoa é a celebração da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então, todos os dias é imprescindível convidarmos a pessoa de Jesus para a nossa vida. Na sexta-feira, tivemos a oportunidade de participar numa grande evangelização em Elephant Castle, no centro de Londres. E eu sinto grande alegria quando estou envolvido na evangelização. Porque o verdadeiro propósito da Páscoa é nós transmitirmos a verdade para as outras pessoas que não conhecem esta alegria que nós temos de Jesus do coração. E o cumprimento das Escrituras Sagradas é o cumprimento do imperativo de Cristo Jesus. Depois da sua morte e ressurreição, Jesus não disse: ide, façai reuniões ordinárias, ide, vão fazer grandes orações de 60, 70 dias, oração importante. Mas ele deu uma ordem categórica: ide por todo o mundo, pregai a palavra de Deus a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, na manhã, na tarde de sexta-feira, foi uma grande bênção. E deixo aqui algo importante. Se você aceitou a Jesus e até este preciso momento nunca evangelizou uma alma, está perdendo, está falhando perante Jesus. Porque Jesus, ele orientou: preguem a palavra. E a pregar a palavra não é só no púlpito. Muitos ficam tristes quando de facto não lhes cala para pregar. A plataforma é grande. Jesus Cristo disse: a seara é grande, mas são poucos obreiros. Então não te preocupa em pregar apenas no púlpito, porque o sangue de Jesus veio para resgatar os perdidos. Veio para resgatar aqueles que estavam perdidos sem a salvação. E nesta noite de Páscoa, eu quero dizer: o sangue de Jesus transforma a sua vida para levar as almas à mensagem do Evangelho. Depois do evangelismo, o Espírito Santo levou-me próximo à entrada do metro de Elephant Castle. Estava lá um homeless, um mendigo, a pedir esmola. Mas o Espírito Santo de Deus disse: pare, converse com ele. Muitas vezes as pessoas passam nasquelas pessoas que pedem esmola e não querem saber de nada. Mas imagina, se Jesus estivesse neste tempo, ele iria ao encontro daquele necessitado. Jesus não está preocupado em ir a grandes templos, porque ele não se preocupou isto. Ele preocupou-se a pessoa perdida. Ele preocupou-se com aqueles que estavam precisando. E eu levo uma mensagem desta noite dizendo: o evangelho eficaz é aquele que transforma o coração de um pecador. Há muitas pessoas que estão perdidas, sem direção, e muitos pensam tirar a sua vida. Muitos pensam que não existe solução. E quando eu estava falando da palavra, e como aquele lugar era um lugar em que estávamos evangelizando, me chamou a atenção, aquele mendigo estava a ler a Bíblia no Evangelho de João. Grande alegria.
o meu coração saltou de alegria. E eu disse, olha, para aí um pouco, antes de nós orarmos, eu vou precisar tirar um dinheiro para lhe ajudar. Portanto, o Evangelho não é teoria, o Evangelho é prática, fazer o bem para outra pessoa. E esta mensagem de hoje, desperta-te e faça, leva a palavra de Deus, faça alguma coisa para o reino de Deus. Porque Jesus Cristo disse em João 15, eu sou a videira verdadeira e vós sois a vara. E toda vara que estiver ligada em mim e não produzir fruto será cortado. É tempo de não reclamar. Não me deram oportunidade, não me fizeram aquilo. Não. Faça a vontade de Deus. Levanta-te e pregue a palavra de Deus. Então, neste dia, Jesus Cristo, nós podemos ver em Mateus, no seu capítulo de número 28, no seu versículo 45, 27 e 45, ao meio-dia começou a escurecer e toda a terra, 3 horas na escuridão. Às 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto, Eli, Eli, lama sabachthani. Esta palavra quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Algumas pessoas que lá estavam ouviram isto e disseram, ele está chamando Elias. Portanto, ele clamou o grande sacrifício, o derramamento do sangue de Cristo. Estava dizendo, desperta-te, porque o sangue de Cristo nos garante vitória. Ele sofreu o grande sofrimento lá na cruz do Calvário para nós nos despertarmos, como o apóstolo Paulo disse, desperta tu que dormes e Cristo te esclarecerá. Qual é a situação em que você se encontra? Muitos de nós damos desculpa, o líder é assim. Olha, cada um faça a sua parte, que é fazer a vontade de Deus. Transmita a palavra de Deus, porque Jesus morreu na cruz do Calvário e ele cumpriu cabalmente o seu ministério nesta terra. E ele deixou para nós servirmos com grande alegria neste grande evangelho da paz. Portanto, colocaram Jesus no túmulo, mas o túmulo não reteve Jesus. A morte não reteve Jesus. Ao 3º dia ressuscitou e apareceu com provas indiscutíveis. Portanto, havia Maria, estava ali no sepulcro, os discípulos foram no sepulcro para ver a realidade. Portanto, Jesus ressuscitou para te dar a liberdade e para me dar a liberdade. Agora nós podemos dizer, somos livres pelo sangue do Cordeiro. Eu sou mais que vencedor. Pode fazer chuva, vento, dificuldades vão continuar a existir. Jesus Cristo disse, no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo. Eu venci o mundo. Portanto, não fique com o cabisbaixo. Levante a sua cabeça e fique alegre, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E Deus tem um plano tremendo para a sua vida. Quando você dizer, sim, Jesus, vem, habita no meu coração. O sangue de Jesus tem poder para destruir toda obra satânica de feitiçaria lançada sobre a sua vida. Há muitas pessoas que não conseguem progredir na vida porque existe uma força do mal contra a nossa vida. São forças hostis da maldade nos lugares celestiais. Mas nós devemos dizer, Jesus, o sangue de Jesus tem poder. Lá no tempo de Israel, para que os filhos de Israel não fossem mortos. Portanto, foi necessário colocar o sangue nas ombreiras, o sangue do Cordeiro nas ombreiras. Portanto, o Cordeiro Imaculado nesta nova aliança chama-se Jesus Cristo. Nenhum mal sucederá na sua família, porque eu estou falando, o sangue de Jesus nos garante vitória. Oh, é grande alegria. E depois daquela oração, naquele mendigo, eu pude ver a alegria da salvação naquele homem. Deixei o meu contato dizendo, a sua vida não será a mesma, porque eu acredito na personalidade da pessoa de Cristo Jesus, o único ungido de Deus.
Qual é a tua posição espiritual? E o que é que você está fazendo para o reino de Deus? Jesus morreu na cruz do Calvário não para que nós nos tornássemos preguiçosos, mas é preciso levar a palavra de Deus. Quantas almas você já levou para Cristo? Não é julgar, mas é uma conversa aberta. Faça a sua reflexão. Vamos trabalhar porque Cristo virá à busca da sua igreja. Eu lembro-me, uma altura, estava trabalhando na Lunda Sul. De facto, eu parei com o carro, estava conversando com alguém e esta moça, eu estava conversando, falando, por que não apareceu ao domingo? Portanto, alguém passava, olhou eu a conversar com ela, levou esta informação, creio, à direção da igreja. E automaticamente eu vi o meu nome e não estava vindo na escala de pregadores. Sabe o que? Quando não via na escala de pregadores, o Espírito Santo de Deus falou comigo. Você não está pregando, não faz mal. Mas existem vários projetos em que você pode pregar a palavra de Deus. E Deus levou-nos para a cadeia de Manguês. Uma cadeia que chegamos, havia dificuldades para entrar e anunciar a palavra de Deus. Mas deram-nos autorização. E começamos a pregar a palavra de Deus todos os domingos. E depois íamos para o culto, pregávamos, sentíamos já satisfação. Quando fosse ao culto, já pregamos a palavra de Deus. Meus queridos irmãos, ali criou-se um grupo coral dentro da cadeia. E quando eles louvavam a Deus, os louvores saíam do coração. E muitos choravam porque recebiam o poder de Deus. Um dia levei a minha esposa para lá, ela ficou tão sentida porque os que estão na cadeia sofrem. E quando você anuncia a palavra de Deus entra profundamente no coração. Depois de anunciar a palavra de Deus, nós íamos ao carro para tirar as comidas, porque levávamos comida para distribuir. E não era necessário ir ao pastor dizendo, olha, dá dinheiro. Trabalhe na obra do Senhor, porque Jesus, Ele precisa que cada um de nós tenhamos a responsabilidade integral de anunciar a palavra de Deus. A morte de Cristo não é em vão. De cada gota que Jesus verteu na cruz do Calvário é para nos levantar. E quando nós servimos na casa do Senhor, sentimos alegria. As dificuldades virão, os problemas virão, mas nós poderemos ultrapassar porque Jesus vive conosco em nossos corações. Então esta é a mensagem de Cristo Jesus. A morte de Cristo vem para nos dar sentido de estar. Vem para nos dar a alegria da salvação. Quando nós temos Deus no coração, nós temos a bênção. Dizia um pastor, quem não tem Deus não tem direção, não tem uma posição através da qual é, portanto, necessário sabermos que com Cristo nós somos mais que vencedor. É o pai Abraão, reverendo Joaquim Manuel do Cazenga. Quem não tem Deus não tem posição. Não tem posição. Você pode ter dinheiro, você pode ter posição social, mas sem Deus, infelizmente, você é infeliz. Vamos anunciar a palavra de Deus, porque Jesus está em breve à busca da sua igreja. O sangue de Jesus nos garante vitória. Nos meios da dificuldade, anuncia a palavra de Deus. De vez em quando estarei dando algum testemunho para encorajar, sobretudo a nova geração, a juventude, porque eu sinto alegria maior é anunciar a palavra de Deus, porque o objetivo de Jesus é alcançar as almas perdidas. Porque a Bíblia Sagrada diz que Deus não tem prazer na morte do pecador, mas Deus ama a todos em nome de Jesus Cristo. A última ilustração, eu lembro-me nos anos de, não é ser saudosista, mas os testemunhos é para encorajar, a despertar aquelas pessoas que
pensam o trabalho é apenas para os membros consagrados. O trabalho do Evangelho é para todos nós. Por isso é que ele disse, ide. Ele não disse, pastor, anuncia a palavra de Deus. Ele disse, ide por todo o mundo. E é um imperativo. Portanto, nos anos 85, 82, 84, quem conheceu a rusga da conferência em Angola, havia rusga em que os jovens eram todos apanhados para ir à tropa. E naquela altura nós tínhamos idade para ir à tropa. Portanto, eu quero pensar, e foi grande maravilha, porque quando você serve ao Senhor, Deus ordena os anjos para nos proteger. Glória ao Senhor. Nós, quando eram lá para as 15 horas, íamos para a Sonefe para anunciar a palavra de Deus. Na altura era na casa do nosso irmão Piedade. Porém, grupos de jovens estávamos indo e algumas senhoras estavam dizendo, olha, os militares estão a vir, vão agarrar. Mas nós caminhávamos e não havia nenhum militar. Portanto, anunciamos a palavra de Deus, entrando quintais em quintais, anunciando a palavra de Deus sem medo dos militares. Não, eu creio que nós estávamos cheios da presença de Deus, porque muitos naquela altura iam presos. O sangue de Jesus protege, sim, protege nos momentos difíceis. E quando terminou o culto, era lá para as 21 horas, terminou o culto. Na altura, era o reverendo atual da Assembleia de Deus, reverendo Francisco Domingos Sebastião, meu pai espiritual e padrinho de casamento, foi uma grande bênção. Ele foi o líder naquela congregação do São Pedro. Portanto, esses testemunhos é para não ficar no anonimato. Quando os jovens saíam, nós passávamos quase na escola Gangula, chamado Gangula no Kazenga. Automaticamente, na escuridão, ouvimos uma voz que soava de militares dizendo, vozes de militares dizendo, quem são vocês? Porque nós víamos com grande alegria, depois de evangelizarmos, depois de um culto abençoadíssimo, um culto com uma pregação do servo de Deus, o reverendo, na altura pastor Francisco Domingos Sebastião, quando ele pregava, a sua voz ecoava lá longe, e eu creio que ele também falava com aquela convicção. E você que está ouvindo, Deus é tão bom que abriu a porta para você passar, a porta é Jesus. Portanto, quando ouvimos aquela grande voz, os militares chegaram e encostaram-nos na parede. Um dos meus irmãos, Zé Benza, recebeu uma cunhada do militar e encostou-se pela parede. Portanto, e nós ficamos totalmente atrapalhados. Por quê? Porque eram militares e outros colocaram bala na câmara. Mas alguém foi usado por Deus. E eles perguntaram, vocês saem da onde? Saem da onde? Com aquele ar de arrogância. Saiba, o sangue de Jesus transforma os corações. Quando alguém disse, estamos a sair da igreja, eles disseram, vão embora e orem a nosso favor. Era o anjo do Senhor que protegeu-nos e nós avançamos. Portanto, o sangue de Jesus limpa os nossos corações e nos protege. Quando nós andamos nos caminhos de Deus, Deus é fiel para nos proteger. Eu termino aqui. O milagre de Deus só vai acontecer na tua e na minha vida quando nós saímos da nossa zona de conforto da mesmice. A zona de conforto de reclamação. Mas a igreja está assim. A igreja é você. Jesus virá à busca daqueles que estão preparados para o rapto. E é precisamente nós estamos preparados, porque Ele virá à busca da sua igreja. O sangue de Jesus sim garante vitória. Qual é o problema que você está enfrentando? O sangue de Jesus garante vitória. Deus te ama. E Jesus não morreu na cruz do Calvário em vão. Jesus morreu na cruz do Calvário para te dar a libertação. Deixe de reclamação. Desperta, ou tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Jesus tem um plano na tua vida. Por isso é que a Bíblia Sagrada diz de que o plano que Deus tem para nós é um plano tremendo, que os nossos olhos, os nossos ouvidos nunca ouviram aquilo que Deus preparou para a nossa vida. Esta é a parte final.
E queremos dizer que o sangue de Jesus nos garante vitória. Não temes, levante do lugar onde que você está. E Deus tem um plano especial para a sua vida. Seja lá você mulher, seja lá você homem. Às vezes nós homens falamos, não, a mulher não pode servir. Você pode servir na casa do Senhor. Porque eu considero primeiro, a pessoa que anunciou a palavra foi a mulher samaritana. E as multidões chegaram. Depois da morte de Jesus, os discípulos fugiram, deram tudo, desapareceram, com medo de serem presos. Mas as mulheres deram cara, anunciaram. Era aquela mulher que estava chorando e estava falando, o Senhor é que levou o meu Jesus. E este Senhor que estava falando com ela era o próprio Jesus, o Filho do Deus vivo. Então Deus tem um plano especial para a tua vida. Desperta. O Evangelho não é teoria. O Evangelho é teoria e prática. O Evangelho é poder de Deus para a transformação das pessoas. Como é que tem sido a sua vida espiritual? Clame a Deus. E Deus vai lhe abençoar grandemente. Entregue a sua vida ao Senhor. Se você está enfermo, nesta noite, toda enfermidade sai da sua vida. Muitas vezes tem maus pensamentos, pensamentos negativos, pensamento de desistir. Não tem força de vencer. Saiba, você é mais que vencedor. Você é filho, filha de Deus, lavada e purificada no sangue do Cordeiro. Alvo mais que a neve. Vamos cantar e terminamos em oração, em nome de Jesus. A neve, alvo mais que a neve. Se neste sangue lavar. Pai, obrigado pela tua graça, tua grandeza poderosa. Em nome de Jesus, eu declaro vitória no sangue do Cordeiro. Pai, destrói toda a máquina satânica na tua igreja. Faça para que nós possamos glorificar o teu santo nome. Todo espírito do bloqueio na área espiritual, sai em nome de Jesus. Eu declaro vitória sobre a tua família, a sua família abençoada. Liberação da bênção, liberação do poder. Glória ao Senhor. O sangue de Jesus nos garante vitória. Sangue de Jesus nos garante vitória em nome de Jesus. O pecador, aquele que está doente neste momento, toda enfermidade sai em nome de Jesus. Aquele casal que está enfrentando problemas difíceis, eu repreendo agora no nome de Jesus, sai! Glória ao Senhor Jesus. Mas que os nossos pecados estão sendo transformados, curados, libertados. Pai, obrigado pela tua bênção. Transforma nossas vidas. Faça para que esta pessoa que está vendo este vídeo, o problema da mente, ou desmoralização, injustiças, ou várias perseguições, Pai, transforma esta vida, dê ânimo, dê coragem. Aleluia. Em nome de Jesus, Pai, protege cada vida, que nós possamos glorificar o teu nome. Pai, obrigado por tudo. Perdoa os nossos pecados e levanta-nos, purifica-nos, em nome de Jesus. Ele todo pecado, que maravilha de amor, os mais altos. Father, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you for the Holy Spirit. Sangue de Jesus garante vitória em nome de Jesus.
Pai, aquele irmão que desistiu da tua palavra, Pai, dê a restauração, volte aos pés de Jesus. Pai, transforma cada vida. Se deste sangue lavar, Pai, abençoa os países do mundo. O sangue de Jesus vai transformando, vai jorrando, vai